A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos neste momento. Já orei antes aqui para nós ganharmos tempo e irmos direto ao nosso objetivo, que é o estudo sobre o livro de Gênesis. E nós vamos estar meditando ao longo do tempo que nós precisarmos aqui para comentarmos a respeito dos 50 capítulos do livro de Gênesis, que nós estamos começando hoje, estudando, meditando nessas palavras. E então eu quero já introduzir aqui, dizendo que esta primeira aula, este primeiro vídeo do nosso estudo, é uma introdução em relação ao livro de Gênesis. Então nós vamos por parte, e vamos meditando aqui, de acordo com o que nós formos tendo como inspiração e também aquilo que está registrado. Então os irmãos aí acompanhem conosco neste momento. Quem vos saúda aqui, já primeiramente, seu irmão em Cristo, pastor Juliano Luiz da Silva, cidade de Mar de Espanha. E o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro de Moisés. E o livro de Gênesis, ele é o livro dos começos. Ele trata da criação, da queda do homem. Ele fala e trata sobre o dilúvio. E dentro do livro de Gênesis, nós temos também definida 4 dispensações. Nós temos dentro do livro de Gênesis ainda 8 promessas. O livro de Gênesis também nos apresenta os patriarcas, que nós vamos ver durante o nosso estudo sobre cada um deles, obviamente. E o período do livro de Gênesis aí é de 2.371 anos. Quero deixar claro aqui para todos os irmãos que o livro de Gênesis, ele está entre os 39 livros do Antigo Testamento, porque a Bíblia ela é assim, dividida para... Foi uma divisão, quando a gente estuda em teologia, que nós aprendemos, uma divisão a palavra certa é conveniência. Consegui achar a palavra certa aqui, de conveniência. Por quê? Fica mais fácil o manuseio das Escrituras, Então a Bíblia ela é o primeiro livro impresso no mundo como livro, porque antigamente a Bíblia em si ela era composta de rolos chamados de pergaminhos ou papiros. Quem quiser pesquisar de forma mais detalhada a respeito disso, depois vocês fiquem à vontade para pesquisar aí sobre as Escrituras do modo antigo. Como, por exemplo, Paulo pede que lhe traga os livros quando ele estava preso em Roma, e principalmente os pergaminhos. Então, os pergaminhos ali eram os escritos das Sagradas Escrituras, em que Paulo dava ênfase, o que nós temos hoje como Bíblia. Então, irmãos, a Bíblia é composta de 66 livros, 39 no Velho Testamento, como disse, 27 no Novo Testamento. E o livro de Gênesis é o primeiro deles. E o livro de Gênesis está
entre os Pentateucos. Que é isso, pastor? Os Pentateucos, para quem não sabe, os que sabem, né, fica fixado ainda mais na memória, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, obviamente que a gente vai ter repetições, como tudo no que diz respeito à didática, ao aprendizado. Já se diz, né, na pedagogia, que a repetição ela ajuda no aprendizado, ela é didática. Então, muitas coisas serão repetidas. Inclusive, o apóstolo Pedro ele escreve dizendo: não me canso, se não me falha a memória, Pedro, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque é para proveito vosso ou nosso. Então, os livros de Gênesis, além de ser o primeiro da Bíblia, ele é o primeiro também livro de Moisés, como eu disse, e ele está entre o Pentateuco. E o Pentateuco, ou os Pentateucos, livros Pentateucos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E todos esses 5, salvo algumas partes, se não me falha a memória, é escrito por Moisés. Todos os 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são livros escritos por Moisés. E esses 5 livros eram os 5 livros chamados Livro da Lei, e outros nomes que nós vamos ver durante o nosso estudo. E foram, por muito tempo, aquilo em que serviu para o povo de Israel, os hebreus, servirem a Deus. Os reis, por exemplo, tinham que ter uma cópia do livro da lei na cabeceira da sua cama. Deuteronômio 17, se não me falha a memória, ele vai declarar isso, mostrando que o rei deveria ter na cabeceira da sua cama o livro da lei para aprender a temer a Deus, não se apartar da lei do Senhor e do temor de Deus. Outra coisa que eu acho interessante já nesse momento de introdução é destacar aqui no nosso estudo do livro de Gênesis, que a gente vai meio que misturar, né? Não seguiremos versículo por versículo, assim, de forma continuada, mas nós vamos acompanhar aqui algumas partes, alguns pontos, alguns textos, e caso alguém tenha alguma dúvida, também tenha liberdade dentro do grupo aí, feito pelo pastor Tiago. O pastor Tiago é o pastor da Ministério SEMA, em Lima Duarte, Comunidade Evangélica Mãos no Arado. Se não me falha a memória, esse é o significado da sigla SEMA, Ministério SEMA. E esse vídeo, de forma bem específica, serve para todos nós, né? Mas de forma bem específica, está sendo gravado aí para auxiliar os nossos irmãos no estudo da palavra em Lima Duarte. Então, Deus abençoe os irmãos todos aí da congregação Ministério SEMA, Lima Duarte. Então, continuando nosso raciocínio aqui, irmãos, o livro de Gênesis, ou melhor, ainda relatando sobre a Bíblia como um todo, ela é um livro que conta a história. Eu quero ressaltar isso aqui, por quê? Porque a Bíblia ela não é um livro de histórias, apesar de conter várias histórias, vários fatos ao longo dos anos que foram registrados na palavra de Deus, mas eles foram registrados e servem hoje até como fonte de pesquisa para muitos, historiadores, também como parte de comprovação da veracidade dos escritos bíblicos para aqueles que estudam mais a fundo, que aprofundam, que buscam,
a verdadeira ciência. A verdadeira ciência, ela anda em pé com a palavra, né? Vamos falar assim. Porque tem a falsa ciência, como Paulo escreve, né? Se não me falha a memória, aos Filipenses ou Colossenses. Uma falsamente chamada ciência. Então existem os dois tipos, uma ciência verdadeira e uma ciência falsa. A ciência falsa sempre quer tirar Deus da história. Ela segue a linha ateísta de negar a existência de Deus. Mas os cientistas e estudiosos que querem buscar o conhecimento de fato verdadeiro, é, o relato sobre as coisas, os acontecimentos do passado, eles vão concordar e confirmar os registros bíblicos através de seus estudos. Simplesmente comprova que a Bíblia não é um livro qualquer, ela é o livro que tem a revelação de Deus e que conta a história. Repito, porque eu falo a história de forma bem destacada, porque é uma história sobre a redenção. Então, a história bíblica é a história da redenção do homem, tá, irmãos? A Bíblia, ela se preocupa em contar a história da redenção. Então, eu destaco, paralelamente à história da redenção, nós temos outros fatos narrados ao longo dessa história, como nós vamos ver aqui, né, no livro de Gênesis. Eu comecei apresentando aqui. Gênesis é o livro dos começos, então ele tem a história da criação, tem a história da queda, a história do dilúvio, a história, ou a narração, na verdade, né, a apresentação de 4 dispensações que ficam bem destacadas e definidas aqui dentro do livro de Gênesis. Como é a introdução, não vou antecipar o assunto no quesito de cada um desses pontos aqui falados. Mas essa história da redenção é a história da revelação do grande amor de Deus para com a humanidade, não apenas para com o seu povo Israel e posteriormente o seu povo, a igreja, porque a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um povo, né? A igreja. E então a história da redenção, ela é a história que fala sobre a semente da mulher. Ao longo da história, desde que o homem caiu, Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, de que depois que o homem pecou, ele estaria enviando alguém que iria resgatar o homem desse pecado, dessa queda. E aí, ao longo da história, nós vamos ver alguns homens de Deus que se destacaram de forma proeminente, se posso assim dizer, de forma bem clara, mostrando e deixando claro que eles eram pessoas diferenciadas, tá? Como alguém ou pessoas que estavam atrelados de forma bem direta a esta promessa, tá bom? Como assim, pastor? Por exemplo, nós temos Abel, nós temos Sete, que foi um dos filhos de também Adão, nós temos depois Noé, depois nós temos aí Abraão, Isaque, Jacó, e assim, são pessoas que se destacaram ao longo do tempo, das quais vieram na genealogia, quando vocês vão ler em Mateus capítulo 2, se não me falha a memória, o capítulo 1 e Lucas também, registrando sobre a genealogia. Um começa em Adão, se não me falha a memória, não, a memória ela às vezes falha, né?
Mas um dos evangelistas, e eu não consigo agora mencionar aqui de forma clara, mas depois os irmãos podem observar aí no texto, né, que um deles começa em Adão, sobre a genealogia. E o outro começa, um começa do início, de forma ascendente, subindo, desde o início, e o outro vai de forma descendente, começando ali, né, por Jesus, Maria, e volta e vai até chegar Adão, ou Abraão. Então, um vai de Abraão. Aí eu já estou falando de forma bem definida, de Abraão até Jesus, e o outro vai desde Adão até Jesus, seguindo essa linhagem aí da promessa da redenção do homem que Deus fez. Gênesis 3,15, os irmãos podem observar aí, vamos olhar aqui para nós confirmarmos, né, a nossa palavra aqui. Gênesis capítulo 3, no versículo 15, o Senhor fala assim, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então os irmãos observam aqui que Deus, ele lança, né, a maldição, porque o homem pecou. Mas nós vamos ver que junto com essa maldição, seguindo essa maldição, Deus vai enviar o escape também para o homem, né, dizendo que da semente da mulher nasceria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, tipificada aqui em Satanás, o antigo dragão, como diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, a serpente, né? O dragão, a antiga serpente, melhor dizendo. Então, Deus faz essa promessa de uma redenção para o seu povo. Então a Bíblia é a história da redenção, viu? Não é um livro de histórias, repito. Tem histórias nela, mas que acompanharam essa história ao longo de muitos anos. Cerca de 6.000 anos, vamos dizer assim, ou quase 6.000 anos, né? Porque a gente não pode precisar datas, assim, penso eu, e aprendi também, né, quando fiz o estudo teológico, que nós, quando se trata de data antiga, salvo aquilo que está registrado de forma clara, né, nos anais da história, com datados, vamos assim dizer, que se pode falar de forma bem precisa, como, por exemplo, no período babilônico, porque eles tinham a preocupação de registrar os fatos, e esses fatos registrados, eles eram datados, tá bom? Os irmãos observam que os fatos narrados ou escritos no período da Babilônia, por exemplo, ali já se pode ter datas precisas. Por quê? Por exemplo, os irmãos observam que quando Mardoqueu, lá no livro de Esté, ele foi salvo, ou foi honrado por Deus diante do seu inimigo, Ramã, que queria matá-lo, enforcar todos os judeus e acabar com Mardoqueu. Então os irmãos observam que quando o rei da Babilônia está lendo a respeito dos históricos que já estavam para trás registrados ali no reinado, ele um dia se deparou com alguém que havia feito um grande bem ao rei, né, descoberto uma traição, e que foi um instrumento para salvar a vida do rei. E o rei, não me lembro exatamente qual era o rei aqui nesse período, porque são raciocínios que vão nos vindo, né, diante da inspiração também do conhecimento que nós temos acumulado, não que sejamos assim grandes mestres, mas o Senhor tem nos dado essa liberdade, essa capacidade de ao longo do tempo acumular, né, esse conhecimento bíblico, teológico. Então a gente observa que o rei ali então pede que se...
e pergunta para Ramã, né, que era o general do seu exército, o comandante lá, o que se devia fazer. Lembrando que esse homem, ele era um homem orgulhoso, exaltado, e que detestava os judeus que estavam lá. E ele queria acabar com eles. Então ele armou uma armadilha, uma forca até, né, também para Mardoqueu, depois, e depois os irmãos vão ver, né? Então isso aqui é uma parte das histórias que acompanha a história da redenção. Esté, por exemplo, é uma mulher que está registrada aí, se destaca nessa história. E mais uma coisa interessante a destacar aqui é que eu falo história, por quê? Porque em português a gente também aprende, né? Na linguística, uma matéria de português, eu me lembro bem, não me lembro de tudo, mas essa parte eu me lembro, que tem história, HI, e tem história, que começa com E. Os irmãos podem pesquisar depois e ver sobre isso aí melhor, tá bom? História é um conto, história com E, é um conto, uma fábula, uma lenda, o que a Bíblia não é. A Bíblia é um livro que narra a história da redenção, um fato de Deus para o homem, e as histórias paralelas, também fatos que aconteceram ao longo da história da redenção. Então, os irmãos podem procurar e ver isso aí, porque história com E, conto, fábula. História é com HI, que é um registro, isso significa que quando está escrito história, vem assim, ou falamos com HI, é uma coisa que realmente aconteceu. É um fato registrado ao longo do tempo. Amém? Acredito que fui claro aqui com aquilo que eu quero passar para os irmãos, dentro desse conhecimento aí. Então vamos lá, irmãos. Então o livro de Gênesis, ele foi escrito aproximadamente, vou repetir, porque aproximadamente ou cerca, porque não podemos falar com precisão. Então a gente usa esse termo, aproximadamente, cerca de ou por volta de. Então são palavras que, teologicamente falando, se referem a períodos que não temos como precisar de forma clara, e objetiva. Mas os estudiosos, através das suas pesquisas, foram aí datando de forma aproximada, por assim dizer. Então, data e local. O livro de Gênesis foi escrito quando o autor, que é Moisés, como disse no início, para os irmãos fixarem, viu? Então, Moisés, que é o autor do livro, era pastor com Jetro, seu sogro, né? Ou no Sinai, veio a ser seu sogro posteriormente, corrigindo aqui, ainda não era sogro, veio a ser depois. Ou no Sinai, como uma introdução para a lei, foi escrito por volta de 1688 anos antes de Cristo. Como eu disse, por volta de cerca de aproximadamente 1688 anos antes de Cristo. Como disse, o autor é Moisés, que foi o legislador e líder, ou primeiro líder de Israel durante o êxodo e a peregrinação no deserto. Então, durante o êxodo e a peregrinação no deserto, o líder do povo de Israel, que eram conhecidos então nessa época como os hebreus, foi Moisés.
Agora, a prova da autoria, para estabelecer a prova da autoria de Gênesis, é preciso fazer o mesmo para todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, como eu disse aos irmãos, chamados de a lei pelos judeus e que formam a base da teocracia hebraica. Pastor, o que é teocracia? Teocracia hebraica era o governo de Deus sobre os hebreus. Então isso é o que significa esse termo aqui, teocracia hebraica. Porque, a princípio, eles não tinham um rei, por assim dizer, como nação, como povo. Mesmo até depois de se tornarem uma nação, eles viveram um período, um bom período, um longo período, até ser estabelecidos reis, tendo como líder alguém que Deus levantava e os guiava segundo a direção de Deus. Então, teocracia hebraica, governo de Deus sobre os hebreus. A palavra Pentateuco significa 5, é de penta. Os livros atuais foram originalmente um volume dividido em 5 seções. A separação em 5 livros foi feita pelos tradutores alexandrinos da Septuaginta. Pastor, o que é isso? Vou falar de forma bem simplificada aqui. Esses livros não tinham essa separação. Ou seja, o livro da lei era um livro que seguia direto, como também não tinha essa questão de capítulo ou versículo, não. Era escrito e narrado de forma contínua. Mas aí veio os tradutores alexandrinos da Septuaginta. O que é a Septuaginta, pastor? Septuaginta vem de 70, porque, segundo registra a história, e isso a gente aprende quando vai estudar na teologia, é uma das coisas que a gente aprende, também em escola dominical principalmente. Quem frequenta a escola dominical, as igrejas que têm a escola dominical, tem uma certa base dentro da palavra, do conhecimento. E a igreja que não tem, deveria ter também, né? Não sei se os irmãos têm a escola dominical, mas se não tem, quem sabe numa oportunidade para frente. Mas vamos lá. Isso aqui é um estudo sobre, então, a palavra de Deus, começando aqui, no caso, pelo livro de Gênesis. Então, a Septuaginta, a modo grosso, é um grupo de 70 homens que foram escolhidos de forma bem criteriosa, homens escrivãos, vamos dizer assim, ou escribas, chamado antigamente, que eram judeus e que entendiam a língua hebraica para fazer a tradução da língua original para o grego. Então, tem esse nome de Septuaginta por causa disso, porque foram 70 rabis, ou 70 homens, de autoridade na lei, ou no conhecimento, melhor dizendo, até no conhecimento da língua hebraica. E foi Alexandre o Grande que, segundo a história, ele tinha uma grande biblioteca
E na biblioteca dele, ele queria ter, segundo aprendi, né, e a gente vai pesquisar de forma mais detalhada, o que os irmãos podem fazer depois, viu? Porque a gente também pode falhar nos nossos dados, a nossa memória pode falhar, mas os irmãos podem pesquisar de forma mais profunda, tá bom? Então foi Alexandre, o grande, um grande conquistador, né, nesse período aí, né, do reinado grego, vamos falar assim, ou do Império Grego, porque Alexandre era da Grécia, e ele então fez parte, né, de um momento na história, da história da redenção, como um grande conquistador. E ele então queria ter a Bíblia. Nós não temos aqui a Bíblia, ou o livro da lei, melhor dizendo, né? Então ele fez essa tradução com 70 homens. Então você imagina que se um só foi capaz de fazer, por exemplo, a versão que a gente tem hoje, em português, nós temos João Ferreira de Almeida, a corrigida principalmente, né? Então, um homem só fez toda como eu posso assim dizer, teve essa capacidade, né? E de ser preciso, quanto mais então não seria um material transcrito ou traduzido por 70 homens que conheciam a língua hebraica, né? Então, fica claro aí essa parte, amém? Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar no grupo lá, e o que a gente não souber, não estiver ao nosso alcance, nós também não temos aqui esse sentimento de que nós conhecemos tudo ou somos donos da verdade. Não, nós temos a verdade revelada para nós. E a verdade também tem nome e é uma pessoa, Jesus, ele disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas os irmãos podem fazer suas perguntas e nós vamos responder de acordo com aquilo que conhecemos, e aquilo que não conhecemos nós vamos procurar investigar também para poder nós, além de ensinar, aprendermos juntos. Amém? Porque estudar é isso. Um professor, quando vai ensinar para alguém, ele também está aprendendo e reforçando aquilo que já aprendeu. Então, irmãos, essa separação aconteceu nesse momento, então, né? Pelos tradutores alexandrinos da Septuaginta, da qual vieram os atuais nomes dos livros, como também a palavra Pentateuco, tá bom? Então fica isso aí, falando ou tratando da prova e da autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos aqui, como eu disse que é a introdução, nós vamos acompanhar aqui, irmãos, algumas divisões e definições com relação a provas de que Moisés escreveu o livro Pentateuco. Primeiro, nós temos em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 14, os irmãos podem ler, para mim não me perdeu com raciocínio também, além do que está escrito aqui, e eu não consegui decorar tudo, até ninguém, acho que ninguém consegue, né, a Bíblia toda, né, de forma bem detalhada. Mas nós, para ganharmos também um pouco de tempo e não ficarmos muito agarrados só com uma coisa e um ponto, então os irmãos podem acompanhar aí e fazer a pausa no vídeo, ler as referências e mostrando aí, confirmando aquilo que a gente vai falando aqui com base na palavra de Deus. Então nós temos, primeiro, Deus ordenou a Moisés que escrevesse um livro. Então essa ordem veio do próprio Deus.
Então, irmãos, vou pegar outra Bíblia aqui para a gente poder estar lendo Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 14. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 14. Olha só. Eu não vou falar ou ler todos os versículos que a gente tem como referência, mas eu vou citá-los para os irmãos lerem depois, tá? Eu vou estar lendo uma ou duas referências no máximo, como eu disse, para a gente ganhar tempo aqui. Mas Êxodo capítulo 17, versículo 34, ou melhor, versículo 14, perdão. Versículo 14. Ele diz assim, ó. Vou me atualizar aqui. 17, versículo 14. Olha só o que diz. Então disse o Senhor a Moisés. Lembrando que nós estamos falando sobre provas encontradas dentro da própria palavra, do livro da lei. Principalmente aqui por se dizer. Senão, podemos até dizer ao longo da Bíblia toda. Porque nós vamos ver lá no Novo Testamento também essa confirmação. Nós vamos ver mais para frente aí. Essa confirmação. Mas aqui o livro da lei, o Senhor fala para Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Eu não vou ler o capítulo 34, mas os irmãos podem ler depois aí, tá? E confirmar. Versículo 27. Também falando que foi Moisés quem escreveu, que Deus deu essa ordem para ele. A segunda prova de que Moisés escreveu um livro, nós temos aí, por exemplo, Êxodo capítulo 24, versículo 5 ao 7. Ó, capítulo 24, versículo 5 ao versículo de número 7. Diz assim: e enviou certos jovens, deixa eu ver aqui, confirmar a referência, Êxodo 24, isso mesmo, 5 ao 7, 24, 5 ao 7. Enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram perdi a linha do versículo aqui, ó. Os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, viu? E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Amém? Então, outra prova aí, né, de que Moisés escreveu um livro. Terceira prova, ele chamou seu livro de o livro da aliança. Os irmãos, vamos ver aí o versículo 7. Versículo 7, nós vamos observar aliança, concerto, é a mesma coisa, viu? Quando os irmãos observarem e verem aí, aliança e concerto, se trata da mesma coisa, da mesma situação. Tomou o livro do concerto, ou da aliança, e leu aos ouvidos do povo. Então, ele é chamado de livro da aliança. Também é chamado de o livro desta lei. Lembrando, o Pentateuco, os 5 livros juntos, tá bom? Aqui é uma introdução e fazendo essa apresentação. Para a gente depois entrar, então, a partir do capítulo 1, falando sobre os detalhes, de acordo com
o que está registrado. Nós vamos seguir a ordem do que está registrado, não uma ordem cronológica, mas do que está escrito, tá bom? Escriturística. A ordem será assim, né? De acordo com o capítulo. Nós vamos evoluindo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E a gente vai fazer as pausas de acordo com aonde nós paramos para dar continuidade. Ok? Então vamos lá. Também este é chamado de este livro da lei. Viu? Então nós temos muitas outras expressões, irmãos. Quem lê, por exemplo, o livro de Salmos vai ver lá muitas expressões com relação à palavra de Deus registrada, tá bom? Escrita. No caso ali, ainda no Antigo Testamento e para os hebreus, o livro da lei, o livro da aliança, do concerto de Deus com o seu povo. Outra coisa, quarta prova de que Moisés escreveu o Pentateuco. Cópias do livro de Moisés eram feitas para os reis. Irmãos, lembram que eu disse no início, né? Deuteronômio, capítulo 17. Eu tinha falado do versículo 17, mas o 17 fala dos direitos do rei, né? E o capítulo 18, isso não me fala a memória, o versículo 18 para frente, ele trata dos deveres do rei. Vamos ler para a gente confirmar então. Nós estamos na parte 4, né? A quarta prova, cópia dos livros de Moisés eram feitas para os reis. Isso quando Israel começou a ter rei, né? Deixou de ser teocrático, ou seja, deixou de ter o governo de Deus para ter um governo humano, direto, ainda que tendo Deus como aquele a quem eles buscavam ou consultavam, principalmente, digo, aqueles que faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Então vamos ver aqui, vamos ver Deuteronômio, capítulo 17, o versículo de número 18 ao versículo de número 20. Irmãos, estudo é isso, né? Nós temos que ter paciência e aprender, né? Porque se a gente ficar com pressa e não observar esses detalhes, a gente não aprende. Então, para a gente aprender, a gente precisa seguir. Isso é um estudo bíblico, então o que baseia o que a gente fala é a própria Bíblia, né? Então, olha só, capítulo de número, repito, 17, versículo 18 ao 20. Olha só. Tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. O versículo 17 fala da ordem dada de ter o livro, né? E a gente vai ver aqui também o versículo 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei, ou seja, fará uma cópia, né? Xerox hoje, vamos dizer assim. Fará uma cópia para si num livro, viu? Do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante. Olha só porque tinha que ter o livro da lei, da aliança. Para que o seu coração não se levante sobre seus irmãos. Eu sou o rei, então sou maior que todos. E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue, ainda tem promessa, tá vendo? Os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então ainda tem uma promessa diante disso, né? Para que prolongue os seus dias, o seu reino, os dias do seu reino e também de seus filhos. Então a gente vai ver que isso aí realmente é uma realidade.
quando a gente vai ler o livro dos reis, né, e o livro de 2 Samuel, né, ele também vai falar uma parte dele já do reinado, na verdade acho que é 1 Samuel, a partir do capítulo 9, 8 ou 9, que ali acontece, né, capítulo 8 e capítulo 9, 10 e 11, tratam do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então esses reis, eles precisavam obedecer ao Senhor, tá? Tinha que ter essa lei, para ler todo dia, para não se apartar, né, da vontade de Deus, tá ok? Então esse livro é chamado assim, né, o livro da lei, da aliança, e a gente também observou aí que a quarta prova é que os reis precisavam fazer uma cópia destes 5 livros, né? Ou do livro da lei, porque até então era o livro, não 5, mas apenas um, que continha todo esse escrito, digo e repito como no início, dividido depois da Septuaginta de forma conveniente, né? Para fácil manuseio. E olha que, como não era dividido assim, hoje a gente, quem tem, como eu posso dizer, quem tem intimidade com a Bíblia e conhecimento dela, manuseia ela fácil. Como assim, pastor? Vamos abrir a Bíblia agora em Obadias. Não vou falar capítulo 1, porque Obadias só tem um capítulo, né? Mas vamos abrir a Bíblia em Obadias. Aí a pessoa vai lá e, puf, rapidinho acha, entre os 39 livros do Velho Testamento. Por quê? Porque está familiarizado. E é de fácil compreensão e de fácil busca, vamos assim dizer. Porque antigamente não era. Jesus, quando pega o livro da lei, a Bíblia diz, e caiu sobre a parte que falava dele, né? Quando ele entra no templo e abre o livro da lei, lidera o livro do profeta Isaías, e aí ele fala, caiu em cima. Ou seja, Jesus manuseava bem, e era bem mais difícil que hoje, né? Imagina, uma cópia, um livro só, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E no caso aqui, os pergaminhos, né? Na época aqui nem... Na época de Jesus já era pergaminho, mas antes não, antes era papiros, né? Os irmãos, como eu disse já também no início aí, né? Ou depois do início, um pouquinho mais no meio, outro material que foi usado para fazer os escritos antigos, né? Os irmãos podem pesquisar e ver de forma mais detalhada. Não vou ficar muito detalhando esses pormenores, mas o papyrus vinha da natureza, como também o pergaminho, só que o papyrus era retirado de madeira, de árvores, vamos assim dizer, ou de materiais tirados diretamente da natureza, enquanto que o pergaminho é da natureza também, mas era de peles de animais, tá ok? Por isso tem o nome pergaminho, que vem de pele. E papel tem o nome de papel porque, a princípio, do papyrus, tá bom? Vamos lá, só destacando essa parte, porque conforme a gente vai avançando, a gente vai também lembrando dessas coisas, e a nossa memória vai sendo ativada aqui, e nós vamos aprendendo e fortalecendo o nosso conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, para a gente ganhar mais tempo. Lembrando que estamos apenas fazendo a introdução aqui, tá? Nesse primeiro vídeo. Temos também Deus reconhecendo o livro da lei como escrito por Moisés. E ordenou que ele fosse a regra de conduta para Josué. Viu? Josué capítulo 1, versículo 8. Também, irmãos, eu não citei as referências antes aí, né? Mais referência. Por exemplo, Moisés escreveu um livro, os irmãos podem ver depois aí, ó. Números capítulo 33, versículo 2. E Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. Também, quando ele chamou o livro
de o livro da aliança, o livro do concerto, né, eu falei Êxodo 24:7. E livro desta lei está registrado em Deuteronômio capítulo 28, versículo 58 e versículo 61. E aonde as referências aonde ele chamou o livro da lei de este livro da lei, perdão, irmãos, está registrado no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro, né, escrito por Moisés, dentro do Pentateuco, capítulo 29, versículo 20 ao 27, também no capítulo 30, versículo 10, e capítulo 31, versículo 24 ao versículo 26. Se eu falei rápido, os irmãos pausem para ver, tá bom? Porque o estudo não é uma pregação propriamente dita, vamos falar assim, não deixa de ser uma pregação, né? Mas um exame mais detalhado. Então, a gente não pode ter muita pressa, mas para a gente também aproveitar o nosso tempo, a gente às vezes também, tendo já em mente, a gente já vai falando de uma forma um pouco mais agressiva, rápida, vamos assim dizer, né? Então, se estiver muito rápido, os irmãos podem pausar para ler a referência, tá bom? Porque é sempre bom ler a referência. Estudar a Bíblia, não se estuda a Bíblia sem ler as referências, porque senão, então, não é um estudo bíblico, tá ok? Por isso que nós vamos citando as referências conforme a gente for avançando aqui. E agora, falando da quinta prova, melhor falando, né, dizendo aqui, a quinta prova de que Moisés escreveu o Pentateuco, a gente tem Josué aceitando, ou melhor, Deus reconhecendo. Eu falei Deus reconhecendo o livro da lei escrito por Moisés e ordenou que ele fosse regra de conduta para Josué. Quando os irmãos abrem aí Josué capítulo 1, versículo 8, como eu disse, capítulo 8, versículo 30 ao versículo 35, os irmãos vão ver essa prova. O versículo 8 do capítulo 1, eu ainda me lembro, se não todo ele, mas parte dele, para a gente ganhar tempo aqui, né, e ficar a introdução apenas num vídeo. E a gente partir depois já para o próprio livro de Gênesis em si, tá bom? O que eu quero falar aqui sobre essas 16 provas aqui. Se não der para tudo, a gente avança. Eu apenas vou citar, tá bom? Da forma que eu tenho aqui destacado. Então, irmãos, olha, o capítulo 1, versículo 8 de Josué, o Senhor fala para Josué assim, ó, através de Moisés, é ordem do próprio Deus, tá ok? Que Josué não se apartasse do livro desta lei. O próprio Moisés está dizendo para Josué, tá? Que é o seu sucessor. Aí, no período teocracia, ou teocrático, melhor dizendo, sobre os hebreus, em que Deus reinava. Então, Josué foi o segundo líder, sucessor de Moisés, aí. E ele tinha que meditar no livro desta lei de dia e de noite, e não se apartar. Está escrito, os irmãos podem conferir, nem para a direita, nem para a esquerda. E tinha propósito, tá? Quem procura viver segundo a Bíblia, erra menos. Não que não erre, não peque, vai pecar, somos seres humanos. Mas quanto mais a gente quer agradar a Deus, ou a gente faz aquilo que está escrito na palavra de Deus, menos a gente vai pecar, menos a gente vai errar, tá ok? Porque, olha só o que Deus fala para Josué, através de Moisés, para que meditasse no livro desta lei, e uma das coisas como resultado para que então prudentemente te conduzirás e farás prosperar em todo o teu caminho, tá? Então eu posso estar errando aí talvez a forma colocada, né, na hora de citar, porque eu não estou lendo, então às vezes a gente troca a ordem aí, mas é basicamente isso aqui que Deus fala para
Josué, através de Moisés. O livro desta lei. Então era um livro escrito. Outra prova. Josué aceitou o livro da lei como sendo escrito por Moisés e copiou-o em 2 montes. Olha só, os irmãos podem ver aí. Eu não vou ler mais as referências, mas vou citá-las para os irmãos ir lendo aí, tá bom? Senão o vídeo fica muito longo e o nosso estudo aqui também. Aí os irmãos vão lendo aí a referência, tá ok? Deuteronômio, ó, prova de que Moisés escreveu o livro e Josué também copiou o livro de Moisés. Capítulo 11, Deuteronômio, versículo 26 ao versículo 32. Josué, o livro de Josué, que é o primeiro livro histórico, tá? Capítulo de número 8, versículo 30 ao versículo 35. Então, a gente, além de ter Moisés como o principal escritor, como eu disse no início, né, salvo algumas partes, a gente vai ter também Josué como alguém que contribuiu, tá, com o livro, escrevendo talvez o último capítulo, que é o capítulo 34 de Deuteronômio, sobre a morte de Moisés. Obviamente porque Moisés, né, não poderia, depois de morto, escrever, tá? Eu sei que é meio irônico, mas é bom a gente deixar isso bem claro. Senão, alguma pessoa fala assim, mas como é que Moisés escreveu tudo e o capítulo 30 já fala da morte de Moisés? É porque aí, né, outro registrou. E no caso aqui, Josué, que foi o seu sucessor. Talvez passe o vídeo um pouquinho aí de 1 hora, tá? Pouca coisa. Mas a gente vai acabar essa parte introdutória aqui, se Deus quiser, ainda nesse vídeo. Vamos lá. Josué, a sétima prova. Josué ordenou a todo Israel que obedecessem ao livro da lei de Moisés. Viu? Capítulo 23 de Josué, versículo de número 6. Então aqui Josué dá uma ordem a todo Israel que obedecessem o livro da lei de Moisés. Oitava prova. Durante o período dos reis, que começa, como disse, a partir do capítulo de número 8, 9, né? 1 Samuel capítulo... 2 Samuel capítulo 8, perdão. 2 Samuel. Depois nós vamos conferir isso aí, tá, irmãos? Vou até conferir agora de uma vez, para saber se nós não estamos citando errado aqui, tá? Samuel. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, irmãos. 1 Samuel, 2 Samuel, melhor dizendo. Deixa eu ver. Isso, deixa eu ver aqui. Não, então é 1 Samuel mesmo. Vamos lá, 1 Samuel, irmãos. Isso mesmo. 1 Samuel. A partir do capítulo 8, né? A partir do capítulo 8, quando Deus concede um rei ao seu povo. Então, a partir do capítulo 8, tá? É aí que tá, então, essa narração. Capítulo 8, se eu não me falha a memória aqui, até o ele vai um pouco aí para frente. Eu não vou precisar para nós não perdermos tempo com esse detalhe aqui. Mas a gente vê aí que os reis, né, que começa então aqui no capítulo 8, esse período de monarquia. Porque antes era teocracia e agora começa o período monarquia. Monarquia é o governo de reis, homens que eram escolhidos para reinar sobre o povo, tá? Então a gente vê que os reis, eles precisavam então ler o livro da lei. E a gente vê, por exemplo, Davi reconheceu o livro da lei como sendo de autoria de Moisés. 1 Crônicas, tá? Não é primeira, não. Eu vou fazer essa outra observação aqui. É um estudo
Então é para a gente aprender de forma clara as coisas. Primeiro livro dos crônicas, de reis, perdão, é crônicas mesmo. Primeiro livro de crônicas. Porque às vezes a pessoa, em primeira crônica, não é primeira. Primeira é quando é epístola, tá? Carta. Mas aqui no livro do Antigo Testamento, é um livro, mas é chamado de apenas assim, tá? Primeiro livro. Por isso não usa o termo primeira, porque primeira é para epístolas ou cartas, que já estão lá no Novo Testamento, tá ok? Além de Davi, também temos Salomão, que foi encarregado por Davi de mantê-lo, capítulo 2, versículo 3. Temos também o livro da lei, achado e obedecido por Josias e Israel, segundo o livro dos reis, capítulo 22, do versículo 8 ao versículo 23. E segundo Crônicas, capítulo 34, do versículo 14 até ao versículo 18 do capítulo 35, tá bom? Então ele começa no versículo 14 do capítulo 34 e vai até o capítulo 35, versículo 18. Josafá ensinou a todo Israel. Joiada também obedeceu. Josafá ensinou. Então, irmãos, eu vou avançar essa parte aqui. Por quê? Porque aqui vai mostrar muitos reis, né? Josafá, Joiada, que foi um sacerdote, né, também obedeceu. Amazias, que foi um rei, obedeceu. Ezequias, também um rei, né, que obedeceu esse livro. Tá ok? Então, isso aqui só vai mostrar isso aí mesmo, essa comprovação. Tá ok? E vamos mais adiante, então, avançando aqui. A nona prova. Os profetas referem-se a ele como a lei de Deus escrita por Moisés. Daniel, capítulo 9, versículo 11. E Malaquias, capítulo 4, versículo de número 4. Então, irmãos, são 16. Eu tinha falado que eu queria acabar aqui já nesse primeiro momento. Mas para não ficar muito longo e os irmãos também aí, né, não se sentirem enfadados, nós vamos dar essa pausa e vamos parar o vídeo por aqui, né? Até porque a pedido do nosso irmão pastor Tiago, é um vídeo de 1 hora. E nós já estamos contando aí com 1 hora e 2 minutos, já indo para 1 hora e 3 minutos. Então nós vamos parar por aqui, para a gente poder não deixar de ver as referências mostrando estas provas, tá bom? Então a gente para aqui no 9, são 16, nós já lemos as primeiras 8 provas, e depois nós vamos continuar a partir das 8 últimas provas, tá? E como nós vamos falar só das provas, certamente nós já vamos começar. Então, no próximo vídeo, dentro do próprio livro de Gênesis, né, o nosso estudo. E terminando, então, essa introdução. Amém, irmãos? Então, eu vou encerrar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, a partir... continuando aí da nona, né? Começando na nona prova, sobre as provas de que Moisés foi autor do livro de Gênesis. Não só de Gênesis, mas do Pentateuco, os 5 livros. Que a princípio, repito, era um livro só, né? Composto de um livro só, o livro da lei. Conhecido assim como o livro da lei. Tá ok? Então nós damos por encerrada essa aula aqui, não sem antes fazermos uma oração de agradecimento a Deus. Amém? Os irmãos, orem comigo. Senhor Deus, bendito Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti neste momento, Senhor, e os Teus irmãos também que acompanham esta aula, este estudo sobre a Tua palavra, Senhor, que tendo por base aqui, esse nosso primeiro encontro, a introdução sobre o livro de Gênesis, que também já introduz o livro, já introduz a própria Bíblia em si, como vimos, e
Eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos abrindo o entendimento e também dos teus filhos, Senhor, que estão conosco meditando, e aqueles que, se porventura o Senhor permitir, serem alcançados posteriormente, uma vez que os vídeos ficarão gravados, salvos, registrados, que vidas sejam abençoadas e alcançadas pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela tem o poder para fazer todas as coisas. Tudo que tem, tudo que existe, a tua palavra mesmo menciona, foi criado pelo Senhor, pelo poder da sua palavra, salvo o próprio ser humano em si, que o Senhor não criou através do poder da palavra, mas o Senhor, além de ter a palavra, usou também as mãos para criar o homem. O Senhor diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, houve a palavra empregada, façamos, mas houve também o que nós dizemos de mão na massa. O Senhor disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra, a entender os teus filhos, Senhor, em todo tempo e em todo momento em que eles olharem para a tua palavra, possam crer que a Bíblia é a infalível, inerrante, verdadeira e poderosa palavra do Senhor. Ela não apenas contém, ela é a tua palavra, Senhor. Então nós te agradecemos por este momento e em nome de Jesus, assim nós oramos e abençoamos os teus filhos pela fé através deste estudo e desta oração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo, semana que vem, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.